Olá pessoal, estamos no mais um Isso Pode Ajudar. Estamos falando da questão da parte comportamental, depressão, tristeza, melancolia, angústia, com a doutora Lilian Félix. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, agradeço o convite. Dando continuidade ao episódio anterior, a senhora tocou num assunto na questão de uso de anfetaminas, que eu não ia entrar no assunto. Mas já entrando, que eu achei muito interessante, qual é a orientação de fato pelo uso constante de anfetaminas, né? Em especial na questão da saúde da mulher, que é uma questão bem delicada, né? O que está acontecendo, o que o pessoal está procurando nesse tipo de nicho, porque nós não tivemos tempo de dar continuidade nesse assunto E é no um assunto anterior. importante, É importante. né? Veja, a gente está com rede social difundida, a gente tem padrões estéticos a serem seguidos, entre aspas, né? E aí há essa busca de um imediatismo para se alcançar esse padrão, para se haver uma validação, né? Então, a busca de anfetaminas para o emagrecimento rápido, sendo que não é levado em consideração se essa pessoa tem um transtorno psiquiátrico, se ela tem um transtorno alimentar ali que não foi investigado. Então, o que acontece? A mulher, o homem, enfim, as pessoas acabam usando essas medicações, podem ter uma perda, podem ter dependência e acabam tendo reganho, né, de Muito rápido. peso muito rápido. Fora as alterações do sistema nervoso central podem acontecer, como piorar a irritabilidade, trazer questões cognitivas preocupantes, né? Então, é preciso avaliar, essa pessoa tem uma doença de base, de outro modo, a anfetamina é indicada quando faz o acompanhamento, né? A gente estabelece uma compulsão alimentar, um transtorno alimentar, uma obesidade que está trazendo riscos metabólicos, risco à vida desse paciente. Então, através de uma avaliação com uma equipe multidisciplinar, junto com o endocrinologista, né, essa mulher pode ter a indicação do uso de substâncias necessárias para o emagrecimento ou para performance, quando a gente fala em períodos aí de perimenopausa, né, mas com acompanhamento, e não da forma que tem sido feito, né, para responder a um imediatismo e para ser usado como um atalho, né, que é isso que acontece. As pessoas não têm mais o desejo de empregar o tempo na organização alimentar, na atividade física, e aí acabam indo para esse nicho, diferente de outras pessoas que realmente têm um transtorno ali, né, descrito, diagnosticado, e que a gente sabe que a obesidade é um problema, é uma doença, né, mundial, global e crônica. Então, a questão é de uma boa avaliação e um bom direcionamento desse tratamento. Isso pode desencadear uma patologia que estava guardadinha ali e só precisava de um gatilho, ou apenas potencializa algo que estava minimizado? Pode acontecer as duas coisas, mas sim, em casos de pessoas, por exemplo, que têm transtornos de impulso, mais agressividade, alguns tipos de medicamento podem piorar esse perfil do comportamento, né? Pessoas que têm um diagnóstico de bipolaridade ou um perfil de bipolaridade aí do tipo 2 que não abre mania, mas faz uma hipomania, através do uso de substâncias, ela pode precipitar a abertura de um quadro de mania, né? E isso dificultar todo o seu funcionamento, agravar a situação, sem falar na própria dependência das anfetaminas, né? Que é difícil de tratar e que, infelizmente, acontece e que tem vindo cada vez mais no consultório também. A bipolaridade, ela tem várias classificações, várias gravidades, ou como que seria a classificação da questão da bipolaridade? O transtorno afetivo bipolar, ele vai ter o tipo 1, que é o que vem cursa mais com a depressão e a mania. O tipo 2, que tem a depressão, mas episódios de hipomania, ou seja, a pessoa fica em excitação psíquica, mas não chega a abrir um quadro extremamente florido, então muitas vezes é até subdiagnosticado, né? A mania, para quem é leigo, seria... Ótimo, um estado de excitação psíquica muito grande, euforia, você está muito bem, você tem menos necessidade de sono, não é não conseguir dormir, tá? Não é insônia, é não precisar dormir, você pode estar hipersexualizado, você pode estar, sofrer exposições morais, exposições físicas, sexuais, então a pessoa fica sem filtro, digamos assim, só que no estado de elevação desse humor. Né, diferente da hipomania, hipo de menos, então é uma mania, é uma euforia, mas chega a ser menor,
né? Outros estados que têm a ver com os transtornos afetivos, né? Transtorno de humor, são os quadros mistos, que aí pode vir a depressão, a hipomania com irritabilidade. Então, o uso de algumas substâncias, de algumas drogas, podem sim, né, precipitar e piorar a condição desses transtornos. Quanto à depressão, doutora, quais são os tipos, que a gente falou bastante no episódio anterior, mas nós não falamos da depressão quando ela está num estágio grave, qual que é o moderado, o que seria o sintoma leve. Nós falamos no episódio anterior sobre o tratamento leve, mas não falamos dessa parte mais densa da depressão. Do que é meio que a classificação A em classificação si, né? em si. A classificação da depressão, né, do transtorno depressivo maior, porque a gente tem outros transtornos depressivos como a bipolaridade, depressão pós-parto, enfim, tem a ver com impacto e níveis de sintomas, né? Então, a intensidade dos sintomas, são sintomas mais leves e o prejuízo é pequeno na vida daquela pessoa, ela sente que tem a tristeza, né, que é o humor deprimido, ela tem a anedonia, que é a dificuldade em ter prazer nas atividades que antes tinha, e pode ter outros sintomas associados, como fadiga, insônia, alteração de apetite, né, do hábito de comer para mais ou para menos, sentimento de menos-valia ou de insuficiência, de culpa, tá? Esses sintomas permeiam os quadros depressivos, mas eles podem ser mais ou menos intensos em quantidade, né? Se eu tenho aí em torno de 4 a 5 sintomas e eu tenho um prejuízo funcional leve, eu vou trabalhar, mas eu vou arrastado. Parece que tá muito difícil fazer tudo. A gente classifica como uma depressão leve, né? Se eu tenho essa tristeza, essa anedonia, com 5 a 6 a 7 sintomas ali, dentre esses outros que permeiam a depressão. Eu falo de uma depressão moderada, a pessoa já começa a não conseguir cumprir seus compromissos, ter dificuldades em relações sociais, interações sociais. E aí pode vir ou não o pensamento de morte, né? E a depressão grave há um prejuízo muito maior, geralmente o paciente vem com todos esses sintomas, vem sem conseguir trabalhar, com as relações muito prejudicadas, sem conseguir ter um autocuidado do banho, do se arrumar, de se cuidar, né? Podendo ou não haver também pensamentos, ideação suicida ou comportamento suicida. Onde a família pode se tornar um pilar do auxílio da depressão e onde ela pode se tornar um prejuízo maior para o portador. A família ajuda à medida que ela valida os sintomas da pessoa, né? Que ela está realmente ali para auxiliar, para identificar que há um problema, para identificar que a pessoa teve uma mudança comportamental, uma mudança funcional, uma queda de produtividade, né? Então a família ajuda nesse sentido e pode realmente atrapalhar quando a família também é resistente a um tratamento, né? Eu tenho diversos pacientes que interrompem tratamento porque a família julga que o remédio não é necessário, que a depressão é falta de Deus, que a depressão é falta de algo que ela não está fazendo, ou seja, além de estar sofrendo, essa pessoa ainda é culpabilizada, ela é punida 2 vezes, né? Então, assim, o que a gente mais pede em alguns casos em depressões, a gente chama e convoca a família, né, principalmente se há ideações suicidas, é de que o familiar possa ver aquele paciente, por mais que não tenha depressão, não tenha tido contato com transtornos psíquicos, que possa compreender e validar o sofrimento que está vivendo. Entendi. Doutora, o quanto que o uso de drogas pode prejudicar ou desencadear um processo de depressão, ansiedade ou qualquer transtorno? Porque geralmente o primeiro contato é na adolescência. Sim. Mas algumas patologias também, os sinais iniciais são na adolescência. O quanto que isso pode ser prejudicial? Muito, né? A droga age no sistema nervoso central. Então, há drogas mais permitidas e aceitas socialmente. A gente está falando do álcool, todas, do tabaco, né? Da própria cannabis, o que é um grande problema no consultório, essa crença de que a maconha, ela não é um problema, ela só relaxa, né? Então, a droga, ela está envolvida, né, na depressão de várias formas. Uma que, muitas vezes, o paciente recorre à droga porque tem um transtorno depressivo não tratado. E aí, na adolescência, por conta de traumas, de negligências, de abuso, ele busca a droga como fuga, né? Ou
esse paciente acaba desenvolvendo a depressão por uso da substância, pela dependência da droga, o que gera prejuízo no dia a dia dele, porque a pessoa que é dependente, ela não interage de forma natural e regular, né? Ela vai ter perda do horário de trabalho, ela vai ter dificuldade nas relações, e isso além de alterar as conectividades cerebrais, como é o caso, por exemplo, da própria cannabis, né? A gente tem uma síndrome relacionada, que é a síndrome amotivacional. Amotivacional de quê? De perda de motivação. Então a pessoa ela fica mais inerte, ela não tem capacidade de iniciativa, tá? E aí isso reforça os padrões de depressão, porque se ela não tem iniciativa, ela não consegue mudar o seu cenário de vida. Então, a droga está inserida em diversos contextos, além da droga ilegal, né? As Sim. drogas medicamentosas, como dependência aí dos psicoestimulantes, que é uma realidade que a gente recebe no consultório. Então, Tem procura de sim, pessoas abertamente que falam que precisam disso? que precisam da Da medicação. medicação. Tem. Na verdade, isso vem através de mais de uma simulação, né? Tá. De situações que requereriam o uso da medicação. Mas tem a busca por pessoas que começam a identificar que há uma dependência do psicoestimulante. Ela já está em dose, né, dobrada, acima da dose máxima orientada e segura para o uso do tratamento de um TDAH, por exemplo, e ela vem usando 2, 3, né, ou as pessoas que vêm viciadas em Zolpidem, porque usou porque alguém indicou, e aí começou a ter uma dependência química, porque a droga permite essa dependência química pela configuração dela, e uma dependência comportamental, porque ela não precisa higienizar o sono, ela toma e apaga. Né? Então, é comum receber no consultório esse tipo de dependência e não incomum haver necessidade, às vezes, claro, numa parcela muito pequena de internação psiquiátrica. Certo. Não entra no assunto do Zolpidem, mas o Zolpidem é uma realidade, acredito eu, que até mesmo dentre as classes B e A, né? Ele era para ser utilizado como indutor de sono por curto período, mas muitas pessoas não conseguem mais sair deste uso do medicamento. Como que seria esse processo de desmame deste medicamento? Seria com introdução de um outro fármaco, ou não necessariamente, dosagens menores? Como que seria a orientação para isso? Ótimo. É uma realidade, sim, o abuso do Zolpidem, a dependência do Zolpidem, até porque na época que ele foi difundido e prescrito, né, abertamente, não se tinha noção dos prejuízos que isso ia causar. Por mais que tenha os estudos que liberam a medicação, o acompanhamento a longo prazo é que vai determinar os benefícios desse remédio, né? Então, depois a gente começou a associar o Zolpidem à dependência, alterações do sono. Então, não é que você não dorme, você dorme, você apaga, é um blackout, mas você não respeita a arquitetura desse sono, tá? Por isso que pode acordar pior, mais cansado, com distúrbios de oscilações de humor. E aí tem a dependência, o que a gente faz agora? Primeiro de tudo é fazer o paciente entender o prejuízo que ele vai ter continuando a medicação. Então, tudo parte do princípio do paciente entender o problema que ele está vivendo ali. Entender que há uma dependência, se de fato houver, né? E de que precisa de tratamento, tá? E aí o recurso que a gente usa é, de fato, primeiro, uma programação, a gente ajusta o humor dele, se tiver uma ansiedade, uma depressão, a gente programa um desmame para esse Zolpidem, tá? E associa outras drogas indutoras de sono que não sejam tarja preta, que não causem dependência, para tentar realizar esse desmame que deve e é lento. Tá? Então, usa-se o formato em comprimido, em gotas, para fazer depois um desmame mais lento e menos sofrido para o paciente, mas em algum momento é necessário que ele esteja consciente de que aquele processo é necessário. Entendi. Mito ou é verdade que algumas pessoas tomam esse medicamento e compram no Mercado Livre, na Shopee, dançam, saem, compram, passam cartão. É de fato, é verdade, acontece? Claro, há que relatos? tem gente que justifica as ações em torno do remédio, né? Mas de fato, há pessoas que têm vias cerebrais mais sensíveis à medicação, inclusive é uma contraindicação o Zolpidem nessas pessoas, tá? Porque não existe remédio bom e ruim, existe remédio mal indicado, usado por um período maior ou menor de tempo, né? Então,
acontecem essas circunstâncias quando o paciente tem essas vias alteradas, mais sensibilidade e estabilidade cerebral, e ele pode ter alterações de comportamento, compras, ter atos que não se lembra, ou também acaba que esse paciente pode ter alucinações visuais, por exemplo, ver alguns bichos por conta do uso do remédio. O que eu percebi dentro do público geriátrico, doutora, é que quando houveram as prescrições deste medicamento, os idosos, eles alucinaram muito à noite, né? Deram bastante trabalho para os cuidadores, né? Eu não sei onde que houve a indicação do público geriátrico, principalmente aos pacientes com demência, mas deram bastante trabalho. Né? Onde aconteceram esses relatos de verem bichos, sono perturbados e tudo mais. E acentuaram depois a questão comportamental claro no que, dia né, seguinte. a avaliação é muito individual da necessidade da prescrição do Zolpidem, que acontece em alguns casos muito específicos. Eu, particularmente, não uso o Zolpidem na terceira idade, né? Acho que é basicamente uma contraindicação, até por conta dessas vias aí cerebrais, dessa cognição prejudicada. É um cérebro mais sensível, não à toa o idoso tem o delirium, né? Ele tem infecção e ele desorienta, porque é um cérebro mais sensível. Então, usar o Zolpidem é perigoso, né? Eu recebo, infelizmente, idosos que estão usando Zolpidem há anos, ou que foi introduzido recentemente por algum outro colega que geralmente não é especialista e acaba, não toma já que você não dorme, né? Não, olha, eu peguei o remédio da minha sobrinha, doutora, que ela tá tomando e dorme que é uma beleza. Né? E aí depois, para a gente tirar esse remédio, entender, o idoso entender que vai piorar a cognição, que ele tem risco de queda, de alucinação, é um trabalho de formiguinha. De formiguinha. Tem algum medicamento, além do Zolpidem, que é contraindicado ao público geriátrico ou que a senhora não recomendaria? Olha, o que eu não recomendo e que faço um esforço enorme de retirar são os benzodiazepínicos, de modo geral. Rivotril, né? Mesmo aqueles que a vovó usa há 30 anos. Nossa, como é complexa a orientação. Existe uma dependência no frasco. Às vezes não é no fármaco, às vezes é no frasco. Isso. E por isso que a gente fala para o paciente que ele precisa entender o porquê que aquilo é ruim. Senão ele não vai conseguir parar de usar, né? Às vezes ele tem o frasco ali para ter segurança e a gente faz combinados. Olha, eu te deixo a medicação prescrita para um caso SOS, né? Mas usar o diazepam, o clonazepam, o bromazepam, né, que eles usam com frequência, às vezes há 20, 30 anos, realmente os estudos mostram aumento dos casos de queda em idosos, piora do perfil de demência ou até precipitação dessa demência, né, a confusão mental nesse idoso acaba piorando. Então, são medicações que eu particularmente não uso e que a gente hoje vê em todos os congressos e diretrizes de que realmente são indicados em situações muitíssimo específicas. Tá certo. Doutora, só para concluir a última pergunta, senão a gente perde também o meio do caminho, que a gente vai entrando na parte medicamentosa. A depressão pós-parto, onde existe, de fato, a indicação de um tratamento. Porque muitas vezes, lógico, quem está presenciando vê, mas às vezes a mãe não tem essa percepção. É um tema absolutamente importante, negligenciado, minimizado. Então, assim, pós-gestação, né, gestação, pós-gestação, a mulher está numa bagunça hormonal. E esses hormônios interferem no sistema nervoso central. E aí, muitas das vezes, por esse caráter de uma maternidade romantizada, de que a mulher nasceu para ser mãe, de que a mulher tem que dar conta de tudo, ainda mais nesse momento específico social, o que era para ser o nome de blues, né, baby blues, que é realmente a queda hormonal que gera tristeza, um certo sentimento de solidão, de angústia, mas que é passageira e não tão intensa, pode dar lugar a uma depressão pós-parto e essa depressão ser minimizada, né, ser subestimada. Então, acontece muito de chegar no consultório mulheres que estão destroçadas, elas estão esgotadas e demoraram para buscar ajuda porque achavam que era o baby blues, porque disseram que é normal sentir dor, que é normal ficar louca nesse período, né? Então, é um tema muito importante, a gente precisa olhar para essas mulheres, a gente precisa olhar para os sintomas que elas estão tendo, porque a depressão incapacita o autocuidado.
e o cuidado com a criança. Então, muitas vezes a mulher, ela quer cuidar do bebê dela e por isso ela não procura ajuda, ela tem medo de tomar um remédio, mas a gente não trata uma criança sem tratar a mãe, né? E não existe mãe sem filho e filho sem mãe, é um binômio, é mãe e filho. Então, se essa mãe está doente, esse filho também vai acabar adoecendo em algum momento. A depressão, ela precisa ser avaliada, acompanhada pelo parceiro, por quem está do lado, e não normalizada. Certo, podemos voltar nesse assunto em outros episódios. Com certeza. Tá certo. Doutora, muito obrigado por ter vindo. Deixe, por favor, o seu contato, rede social, site, como achamos? Então, vamos lá, o WhatsApp, né, 11 96460 4003. Nós temos o site Lilian Félix, o Instagram Lilian Félix Psiquiatra e temos aí o YouTube também, que é só digitar Lilian Félix Psiquiatra, que você me encontra com vários temas e assuntos legais. Tá certo, foi um prazer tê-la aqui. Prazer meu, muito obrigada. E para você que precisa de atendimento domiciliar, entre em contato conosco no 11 94007 5391 ou no meu Instagram, edivaldo.toledo, ou da empresa, @cuidar e a saúde, e aguardo você toda segunda-feira às 15 horas aqui no Jornal de Jundiaí, na Rádio Difusora e no Spotify. Até lá, tchau, tchau.